estar aqui. E desde já lhe parabenizo por querer expandir nessa questão da saúde mental, porque hoje ainda é muito individualizada. A prática ela se resume um pouco mais no consultório, é uma prática mais individual, mas é muito importante a gente expandir para a questão social, para que a gente trabalhe com a promoção da saúde mental de uma forma mais consciente, que as pessoas tenham mais consciência sobre os índices, né? Como você trouxe a parábola da Bíblia. Tem gente que faz história, psicologia e deixa de acreditar em Deus. Eu fiz os dois e eu cada vez mais vejo, eu associo muito uma coisa com a outra. E para a ciência, tem até uma frase que eu postei lá nas minhas redes sociais, que é assim, tome muito cuidado por você estar ocupado demais. Tipo, né? Você está sempre ali, ocupado, que é um autor Sócrates. Ele traz essa reflexão para que as pessoas reflitam essa questão de você não ter tempo para nada, estar sempre ocupado. E aí eu recebo frequentemente no consultório as pessoas com um esgotamento mental, físico e mental terrível. Chega e diz, olha, eu acho que eu estou tendo AVC, e não é um esgotamento mental. Paralisia no corpo, na face, o rosto trêmulo, o olho piscando. E aí, quando a gente vai analisar o estilo de vida da pessoa, trabalha consequentemente sem parar. Tem gente que trabalha de domingo a domingo. E aí eu chego para as pessoas e deixo bem claro, ou você muda o seu estilo de vida, ou você vai desenvolver uma coisa ainda maior. Ou até um transtorno mental maior, como a depressão. Quando o indivíduo desenvolve a depressão, ele também tem alguns piques de surtos, né, por conta da uma alteração química que há no cérebro, ou até mesmo a questão do suicídio. Né? Então, a gente tem que sim parar, viver uma vida de uma forma mais leve. Um dia eu fui no interior fazer uma visita nas Aningas, numa escola, e aí eu passei e vi um senhor numa rede, tomando um cafezinho, uma musiquinha. Eu disse, isso aí é que é felicidade, isso é que é paz. Certamente esse senhor ele tem uma qualidade de vida melhor do que muita gente, e certamente ele vai viver muitos anos de vida, porque a saúde mental ela não pode estar desassociada da saúde do corpo, a saúde é uma só. E tudo começa muito aqui na nossa cabecinha. Quando a gente não cuida dos nossos pensamentos, a gente deixa também de cuidar do nosso corpo. Como, por exemplo, não sei se você já percebeu, mas o nosso cérebro está muito associado com o nosso organismo. Quando você está sofrendo de amor, por exemplo, dá uma dor no estômago. Muita gente não sente vontade de comer, fica sem comer por conta do padrão de pensamento. Ou tem gente que desenvolve compulsão alimentar. Está feliz, quer comer. Está triste, quer comer. Ou na bebida. Está feliz, quer comemorar na bebida. Está triste, quer beber para afogar as mágoas. Então, está tudo muito interligado. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão do padrão do pensamento, que tudo surge daí. Né? Como a ciência diz, que 90% do que a gente pensa é falso e exagerado. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao validar os nossos pensamentos. Se a gente não viu nem ouviu, a gente espera acontecer. E se acontecer, a gente vai resolver. Né? Porque quantas as situações que a gente já enfrentou nessa vida, né? Até aqui. E vai enfrentar. Até o dia da nossa morte, a gente vai estar enfrentando os obstáculos, tá? Deixa eu falar mais voltado para a saúde mental, a importância da gente estar aqui, a importância, quero conscientizar as pessoas também para buscar ajuda profissional nesse sentido de, como eu falei do olho piscando, a cara trêmula, o coração acelerado, sempre muito hipervigilante ao perigo. Procura um profissional. Esse espaço aqui foi muito bacana para que deixe alerta. Tem gente que está sentindo sintomas, aí diz, não, é hoje, amanhã eu vou buscar, não vai. E aí há um risco, porque quando a gente sempre começa com uma questão da ansiedade, né? A gente começa ansioso. Hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Cerca de 18 milhões de pessoas sofrem com o transtorno de ansiedade. E ele sempre liderou esse ranking, viu? Então, tem o nosso estilo de vida, a gente olha para o nosso estilo de vida, está sendo adoecedor. E a gente precisa cuidar mais da gente, olhar mais para essas questões com mais carinho, né? Mudar o nosso estilo de vida. E em contrapartida, o que é que a gente pode estar fazendo para melhorar esse estilo de vida? Atividade física, uma boa alimentação,
um sono de qualidade. E a terapia, em contrapartida, ela vem ensinar o indivíduo a lidar com as relações, que muitas das vezes as relações amorosas e familiares é aquelas que, né, causam na gente um desconforto. Se você não está bem com a sua família, quando você chega no trabalho, você já chega arisco. Se você não está bem com seu marido, também você está ali cabisbaixo, vai diminuir sua capacidade cognitiva, você não vai se desempenhar como você poderia ter desempenhado, e aí a terapia vem para você organizar os seus pensamentos, entender o porquê de cada coisa, aprender também a lidar com a questão da rejeição, que muitas das vezes a gente não sabe, né? Com a frustração, a gente fica frustrado, insatisfeito, e muitas das vezes não é nem aquilo não era nem para ser nosso, e a gente está ali insistindo tanto, né? E a gente tem que parar e pensar no que é melhor para a gente. A terapia ela vai servir para quem quer se encontrar, para quem quer verdadeiramente se libertar daquilo que causa mal. Porque tem gente que a única coisa que segura ela, a outra pessoa, por exemplo, é o sofrimento. Ela não quer largar o sofrimento, ela vive de barganha. Ela gosta que as pessoas tenham dó, que ela veja ela como uma coitadinha, e é isso a resiliência, que é a capacidade da gente se refazer, se reinventar, ela não vai funcionar. Então, a terapia ela vai servir quando você verdadeiramente quer o tratamento. Como um rapaz falou aí, da questão da droga. A droga ou qualquer outro tipo de transtorno, você só vai conseguir ajuda se você quiser ajuda. Se você não quiser ajuda, você não vai ter. Então, é uma das coisas que a gente alerta lá na questão do autocuidado, que é um tema que a gente trata dentro da terapia, que é o autocuidado. E a questão do aparelho, telefone, ele entra. Por quê? Está mais além do vício. Tem o vício, né? Porque a tela ela já é assim, não é, é proposital, porque o cérebro ele é muito instigado àquilo que ele vê e você está exposto a muitas informações ao mesmo tempo. Então, quando você desliga o telefone, leva o telefone para a cama, você deixa ele lá, mas seus neurônios eles continuam funcionando. Porque ele estava ali exposto a várias informações. Quanto mais informações, mais ele gosta, mais é confortável. É isso que causa a dependência. Você já não sei se você tem, mas eu já ouvi de alguns pacientes meus falando assim, tem horas que eu sinto uma falta. Cadê meu telefone? Cadê meu telefone? Porque sente a necessidade, é uma abstinência mesmo que causa para a questão do telefone. Em contrapartida, também tem as redes sociais, que eu acho que é um dos maiores fatores para desenvolver a questão da baixa autoestima, porque aqui a gente está, é um mundo virtual, as pessoas postam apenas recorte da vida delas, fotos editadas, vídeos editados, posta as melhores partes da vida de viagens, enfim, só a parte boa, não posta a parte de o que levou a pessoa a chegar até lá. E aí a outra pessoa olha e diz, meu Deus, por que ela é tão merecedora e eu não? Como eu vi uma crítica nas redes sociais da questão da Virgínia, a blogueira, e disse assim, que ela diz, que um outro influencer falando, tudo ela posta, toda honra é dada a Deus, toda honra e glória é dada a Deus. Aí ele disse, e eu e a minha honra, porque ela é tanta abundância para a vida dela e para a minha nada. E aí questionou. Isso é bem ruim para o ser humano, né? A questão da comparação. A gente se compara. Quando a gente se perde quando a gente se compara. Quando a gente mede a nossa vida pela régua das outras pessoas, a gente se perde. A gente perde de focar no que realmente é importante para a gente, no que realmente vai fazer a gente crescer. Porque cada ser humano é muito singular, particular, cada um tem sua história, cada um sente de uma forma diferente, reage de uma forma diferente, então não dá para a gente se comparar. E é isso que faz a gente especial, é ser diferente. Só existe um Cléo Marques Lima com seu DNA, só existe uma Eslândia com o meu DNA, e é isso que faz a gente diferente. E é isso que a gente tem que se orgulhar, né? Que a gente é diferente. Tá? E parar de estar se comparando. E controlar o uso. Se você chegar em casa, eu só tenho 9 horas, é o recomendado a gente estar na cama de 9 a 10 horas, que é a hora que o cérebro libera a melatonina. Se você chegar do trabalho 6 e for olhar as redes, conferir lá as redes sociais, se você não tiver o controle, você vai para 9, 10 e você não se organizou ainda. Aí passou o horário de liberar a melatonina, tchau. No outro dia acorda cansado, estressado, com irritabilidade terrível. E aí é onde você já vai entrando no ciclo da ansiedade.
não deu conta, já fica ali, ai, não vai dar certo, fica com os pensamentos catastróficos, generalizados, supondo e deduzindo que as coisas vão acontecer da pior forma possível. É aí onde começa. Por isso que o telefone é um dos maiores fatores para desenvolver a questão do transtorno da ansiedade. Voltando para a questão da área infantil, como eu já havia dito, a tela ela causa no cérebro da criança o efeito do TDAH. Tem muita criança que chega lá na clínica e a mãe diz, ele não para, ele quebra, ele está sempre muito irritado, agressivo, quebra a televisão, enfim. E aí eu digo, eu acho que ele tem um TDAH. A mãe chega logo com o diagnóstico. Porque está irritado, porque não respeita ninguém, enfim. E aí, quando a gente vai analisar quanto tempo de tela o seu filho faz por dia. E aí, ele está sempre na tela, é o horário, é o tempo que eu deixo lá, porque não tem quem fique. Então, assim, a gente está, no momento específico, ela está se livrando da situação atual, mas a longo prazo, isso é uma estratégia de curto prazo, que piora a longo prazo. Porque o cérebro ele é muito condicionado, ele vai ficar condicionado àquela rotina ali. E como ele está exposto a várias informações ao mesmo tempo, ele vai ter a questão da abstinência. E quando tem abstinência, há uma irritabilidade no cérebro. Ele vai ficar irritado, ele vai ficar com falta de foco, de atenção, de concentração, tudo por conta da abstinência da tela. Então, a questão do controle do uso do telefone é para todos, tanto para a criança quanto para o adulto. A gente tem que saber controlar. Vai diminuir as nossas capacidades cognitivas, né? Em vez de você estar aprendendo ali a criança, em vez de ela estar aprendendo com o meio, né, que ela está sendo inserida, de observar o comportamento, de imitar o adulto, ela vai estar na tela. Então, esse tempo, ela não vai aprender. Então, você percebe que tem muita criança nerd que elas andam assim. Nem a coordenação motora da criança é tão boa, porque enquanto ele está na tela, ele não está correndo, ele não está saltando, ele não está pulando. E aí é outro fator que o telefone vem tirar e roubar da nossa vida. Muito importante. Doutora, como é que faz aí para as pessoas também acompanhar esse brilhante trabalho da senhora nas redes sociais? Tem Instagram, que a senhora acompanha, dá algumas dicas, como é aí? Então, eu tenho um Instagram, que é Islândia Psicóloga, que é o meu Instagram da psicologia. Porém, ultimamente eu não estou postando tanto, porque eu estou com uma agenda muito cheia, graças a Deus. E aí eu priorizo muito, quando eu trabalho a semana inteira, até o sábado. E aí, quando eu estou em casa, eu priorizo mais o meu autocuidado do que as redes sociais. Eu vou para a academia, eu vou cuidar, ter um tempo de qualidade com meu filho, aí eu estou evitando. Eu já tive um tempo, já separei o tempo, mas no momento eu não estou postando tanto nas redes sociais. Quem quiser me encontrar vai ter que ir na clínica mesmo, que realmente eu dou prioridade. Quando eu estou em casa, ao meu filho, a minha família. E também vou para a atividade física e quando eu chego vou organizar a rotina do outro dia, porque senão a gente já começa cansado. Todo dia acorda às 5 horas. Aí tem gente que até teve uma outra profissional que me questionou. Eslenda, você dá conta mesmo ou você finge que dá conta? Eu disse, eu dou conta. Mas tudo é a questão da organização. Se você se organizar um dia antes, eu já escolho a roupa que eu vou usar no outro dia antes, já deixo arrumadinha a roupa do meu filho, durmo no horário adequado, pratico atividade física. Tem muitos psicólogos agora lá, quando eu entrei eram 5, agora foram contratados mais 3. É porque há uma desinformação, é uma informação muito grande, né? Que eu já acompanhei em uma rede aí de uma influência aqui de Glória, e as pessoas dizendo, as autoridades não tomam os devidos porque não dá acesso. Porque tem uns dias que é marcada a terapia, para psicólogo, para fono, para terapeuta ocupacional, enfim, tem vários profissionais no centro de especialidade aqui em Glória. E lá a gente atende, cada profissional atende 42 pessoas, 43 pessoas semanalmente. Então, assim, é muita gente atendida pelo serviço da psicologia. E se eu chegar lá hoje eu vou ser atendido? Não, você tem que ir no dia de marcar. Tipo agora, dia 10 de fevereiro, vai estar abrindo. Aí você vai lá dia 10, marca, bota seu nome e aí é chamado pela lista, né? Tem uma lista. E agora, como contratou mais profissionais, a gente também está tendo mais uma flexibilidade para a questão do retorno. A pessoa vem, ela tem direito a 10 sessões, faz as 10 sessões, aí volta para uma lista de retorno. E aí essa lista ela está tendo uma rotatividade legal agora que foram contratados mais profissionais. E lá os profissionais capacitados, dedicados,
Tá lá todo mundo aberto para atender, independente de quem seja, né? Tem gente, quando a gente tá na faculdade, a gente passa por inúmeros âmbitos, tipo delegacia, fórum, presídio, escola, para a gente entender que o ser humano ele é singular, particular, único. Né? Lá na clínica a gente escuta crime, traições, enfim, tudo. Ainda assim a gente é capaz de inibir as nossas crenças, né? A gente está lá para acolher. Na época da delegacia mesmo, eu adorava conversar com os presos. O policial tinha uma raiva, você dá ousadia, bandido? Eu disse, não, ele é um ser humano e ele está aqui para ser acolhido, né? Ouvir a dor dele. Sofrimento é sofrimento, sofrimento não tem tamanho. Talvez uma coisa que eu sei tirar de letra, você não sabe, e uma que você sabe, eu não sei. Então não dá para medir sofrimento. Se está incomodando, se volta e meia você está pensando sobre aquilo, se aquilo está lhe causando algumas reações fisiológicas, como coração acelerar, toda vez que você pensa, coração acelera, falta de ar, diarreia, vômito. Então, isso é um sinal que seu pensamento está causando essa reação exagerada no seu organismo. Então, precisa ser tratado, precisa ser entendido. E aí eu vou trazer um exemplo aqui, na prática. Quanto que as nossas crenças, as coisas que a gente acredita ser verdade, influencia. Eu tenho uma paciente que ela é do sertão, de Canindé de São Francisco. Eu atendo de Canindé para cá, uma galera. E aí, quando ela chegou no consultório, ela tinha uma crença disfuncional, que era relacionada a um caso antigo que ela tinha. Ela, 13 anos, uma pessoa prometeu que ia casar com ela, e essa pessoa era casada, e ela disse que ele falou para ela que ela estava se separando e que ia assumir ela, enfim. E na época ela vivia a questão de extrema pobreza. Tipo, a família passava fome, trabalhava na roça, enfim. E aí ela se envolveu com esse rapaz. Não deu certo, ele não quis assumir, e aí ela ficou. Não deu certo e ela ficou com aquilo. Eu fiquei com um homem casado. E aí ela depois casou, enfim, mas tudo de ruim que acontecia na vida dela, ela atribuía a esse pecado, a essa coisa ruim que ela fez. E isso fazia com que ela desenvolvesse várias crenças limitantes. Ela deixava de crescer e de avançar. Quando ela chegou no consultório, eu digo, aí, veja, essa questão é uma questão muito pontual que ficou no passado. A gente tem que se perdoar. Se até a Bíblia diz, como você é muito religioso, que a gente tem 70 vezes 7 no dia para pedir perdão, a gente tem que deixar as coisas passadas, né? A gente nem a mágoa, nem o remorso a gente deve carregar. E se perdoar se ela achou que foi errado, se perdoar. Mas que entender que as coisas, as ações do dia a dia, não está relacionado àquela coisa do passado. Está relacionado às atitudes do presente. Ela está tão focada no passado que ela esquecia das coisas do presente. E isso estava atrapalhando a vida dela. Depois que a gente entendeu essa relação que ela tinha, a responsabilidade, se você também for uma vítima, né? Você está no deserto, está com sede, uma pessoa lhe oferece água. Quem não vai querer a água? Né? E muitas das vezes as pessoas não se perdoam pela questão da sociedade, o papel de julgar a sociedade, ela faz bem feito, né? E aí as pessoas carregam essas crenças disfuncionais de dizer que não é merecedora de sucesso, de dizer que tem que estar estagnada aquela vida mesmo. E aí causando um sofrimento terrível, fazendo manutenção da depressão. Quando você se agarra ao passado, você não se cura da depressão. Porque você fica com tudo que de ruim que acontece, você atribui aquela culpa que você tinha ao passado. E aí vem os sintomas todo novamente, revive aquela emoção como se fosse no presente. Por isso que a gente tem que desprender das coisas do passado, se perdoar pelaquilo que a gente achou que foi errado e também perdoar as pessoas pelaquilo que ela fez com a gente. Porque só assim a gente consegue viver leve, livre e também se desenvolver. Porque se você fica muito apegado ao passado, você não se desenvolve como pessoa. Né? Porque a terapia também não é só para tratar comorbidade, pessoas que têm transtorno mental. A terapia também é para tratar o desenvolvimento pessoal. Você se entender, se conhecer melhor, faz com que você avance. Você entender o que é limitante na minha vida hoje, como é que eu posso resolver. Né? Trabalhar com a resolução de problemas faz com que eu avance e não ficar ali fazendo manutenção de algo que já passou. Pronto. Vamos falar primeiro da questão do coach. Porque é uma questão que ela vem adoecendo muito a sociedade. Por quê? O coach, ele prega uma felicidade forçada. E a felicidade, a alegria, a tristeza, a raiva, todas elas são essenciais na nossa vida, fazem parte. A gente vai sentir, a gente vai sofrer. Então, se a gente quer estar no estado de felicidade, até porque não teria graça se a gente fosse 100% feliz. Né? Porque é algo que não é conquistado, que não é trabalhoso,
que é muito fácil, de fácil acesso, a gente não dá muita importância. O ser humano é um pouco egoísta, infelizmente, né? E essa busca dessa felicidade constante, tá sempre exalante, tem que ter sucesso a todo custo, como eu vejo aqui nas redes sociais e até na nossa cidade, tem também estão com uma política bem grande dessa questão do coach, principalmente nas empresas, e está adoecendo bastante. Já deixo o alerta aí para os empresários que estão investindo bastante em coach, promover uma meta muito alta, sem qualidade de vida, né? sem saúde mental. Você vai conseguir o extraordinário, vamos trabalhar não sei quanto dia por não sei quanto dia. E aí a pessoa chega, a pessoa é um indivíduo com família, com suas queixas pessoais, que às vezes já vem de casa. Todo mundo tem problema, né? Ninguém é 100% feliz. E chega na empresa, é cobrado, super cobrado. Eu atendo constantemente a pessoa com síndrome de burnout, que é uma síndrome de exaustão, perfeitamente, devido ao pique de estresse de trabalho, as pessoas desesperadas, o olho tremendo, a cara tremendo. Teve um que parar na UPA de Itabaiana, com o lado todo paralisado. Achou que tinha sido AVC, e não era a questão do burnout, a ansiedade com burnout, né? E aí vem os desmaios, tontura, tudo por conta do pique de estresse, né? Não, tem que produzir. E isso não é legal. A gente também tem que propor aos funcionários, aos trabalhadores, um momento de lazer, um momento de descontração, para quando ele lembrar do trabalho, ele lembrar como uma coisa boa. Vixe, vou para o meu trabalho, porque lá tem aquele momento de oração, tem um momento de descontração, a hora do lanche com os amigos, tem um amigo engraçado, tem um profissional da saúde que vai lá, um enfermeiro, uma psicóloga, uma profissional de educação física, para fazer uma aeróbica com a gente. Isso motiva. Tem gente que, quando o trabalho é bom, elas rezam para chegar a hora do trabalho, para chegar lá e ter contato com aquelas pessoas, né? Porque também tem que ter uma pessoa que não seja o patrão para mediar aquelas relações, porque senão ele vai criar uma rixa com o patrão. E aí vai ficar, toda vez que olha com um sentimento de tristeza ou de raiva. Então, outra pessoa mediando as relações ali no espaço é bem bacana, porque a pessoa vai lá, vai mediar e vai sair. E é uma pessoa que também não vai deixar se influenciar, nem tomar partido de um nem de outro, vai visar o que é melhor para o ambiente. Então, é interessante a questão dos empresários, né, de estar visando essa questão de saúde mental. Até porque se você cuida bem do seu funcionário, ele vai produzir melhor. Essa história de espremer até ele soltar o que tem, não funciona, porque ele vai adoecer. Não tem jeito, ele não é robô, não é máquina. E se você cuida dele, ele vai pensar 2 vezes em sair daquele emprego. Ele vai dizer, não, o emprego é bom, eu gosto de estar ali. Eu já ouvi de muitas pessoas, eu gosto de trabalhar, é bom estar ali. As questões estão mais voltadas familiar, não é no trabalho. Porque meu trabalho é onde eu fico bem. Então, é interessante a gente cuidar do nosso trabalhador para que ele não adoeça ainda mais. Porque o ano passado o Sergipe extrapolou a meta do burnout. Foi um índice muito grande, tanto do burnout quanto do uso de remédio controlado. As pessoas elas estão muito na fila do psiquiatra. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a medicação ela vai conter o sintoma, mas no dia que você não toma, o sintoma está lá. Por isso que é tão importante você buscar a terapia, porque o remédio ele não vai resolver o problema. E você, na terapia, você vai entender as relações, aprender a lidar com a frustração, com a rejeição, porque vai ter... Assim como a gente não é obrigado a gostar das pessoas, as pessoas não é obrigado a gostar da gente. Então, por que é ruim a outra pessoa se colocar em primeiro lugar? Então, a gente tem que aprender a lidar com essa questão da frustração. E aí, voltando agora para a segunda pergunta, quando buscar terapia? A terapia é para todos, né? A gente da psicologia, a gente faz terapia, a gente também cuida das nossas emoções, por mais que a gente tenha um entendimento, mas a gente precisa ter alguém para ouvir a gente nas entrelinhas, né? E cuidar da gente também. A terapia, como eu já havia dito antes, ela não só é para quem tem comorbidade, transtorno. Para você se conhecer. Eu estou num relacionamento, meus relacionamentos não dão certo. E é uma coisa que interfere muito na nossa vida, é relacionamento. Eu vou para a terapia para me entender onde é que está o erro, se é comigo ou se é com o outro. Se é uma falta de comunicação, porque hoje a gente ensina muito na terapia a questão da comunicação, da gente se comunicar. Talvez não é nem a intenção da pessoa falar, mas aí a outra já entende de uma forma diferente. Aí já é gatilho para separar, para desenvolver depressão, que uma das maiores causas da depressão é a questão de relacionamento amoroso, né? Ou financeiro.
E aí é uma questão que a gente pode trabalhar. O financeiro a gente também trabalha na terapia, para a gente saber se organizar, saber o que a gente precisa fazer, se entender. Né? O autoconhecimento ele é muito importante. Então, você vai buscar terapia não só porque você tem um transtorno mental, mas porque para você se entender o porquê que você está sentindo aquilo, o porquê que você não sabe lidar com as queixas do seu pai, de sua mãe, né? Entender por que você tem tanto medo de tudo. Por que você é inseguro? De onde é que vem tanta insegurança? Para me comprar uma roupa, eu tenho que perguntar uma opinião. Não me sentir seguro para escolher a minha própria roupa. Para chegar num ambiente e falar, se expressar de maneira assertiva. A gente precisa ser assertivo. E isso você aprende na terapia, como ser assertivo. Você vai lá e não vai falar só de ansiedade, de depressão. Não, você vai se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. E vai. Quando criança, ninguém suportava ela, porque ela dizia, eu sou verdadeira, eu falo o que eu quero, eu falo na cara. E aí, isso machucava e afastava as pessoas. Né? A gente não sabe o quanto que o outro está sentindo do outro lado. Né? Já vem com a baixa autoestima, já ouviu uma crítica parecida, e aí você chega, tá feia a sua roupa, vixe como você tá gorda. Ai, gente, não faça isso não com a mulher. Tu dizia assim, era branca, dizia, não gostei. Ela dizia, vixe, você tá muito gorda, essa roupa tá muito feia. E como mudar, doutora, essa conotação da gente querer falar as coisas, porque eu sei que a pessoa, quando tem a essência de falar a verdade, quer falar de todo jeito, mas como a pessoa se conter e clamar, esse microfone aqui é bom, mas eu não gostei, é muito pesado. Como é que a gente contorna uma situação dessa? Se você querer falar uma coisa e falar de uma forma que não machuque a pessoa. Pronto. Primeiramente, você só vai falar se você for solicitado. Se você não for solicitado, não é da sua conta. Você só vai falar se você for solicitado. Se você for solicitado, primeiro você vai dar a sua opinião. Na minha opinião, eu prefiro preto. Mas se você prefere, é uma opinião sua. A gente é muito singular, então... Se você acha mais bonito o dourado, é legal também. Mas, na minha opinião, o preto. Se não perguntou, não fala, gente. É bem desnecessário. Tem gente que, quando vai ver a pessoa, tem muito tempo sem ver. Mulher, como você tá gorda, como você engordou. Ou você tá muito magra. É bem desnecessário. Não perguntou, não perguntou, não fala. Lembra disso. Se eu for solicitado, eu posso dar sim minha opinião. Mas se eu não for solicitado, não precisa eu falar. Pergunta bem válida, tá? É como eu estou tentando trazer a forma mais simples e sucinta possível para que as pessoas entendam. Mas essa questão a gente pode ir um pouquinho mais para a ciência. Né? Tem pacientes que eu atendo lá no centro de especialidade, na Soliday, que eles chegam com encaminhamento do psiquiatra. Mas chega em crise. Chega com ansiedade lá no topo, a gente faz teste psicológico, a gente vê que está com ansiedade muito alta, está com uma depressão leve. Aí a gente vai cuidar, fazer as psicoeducação, técnicas para melhorar, que vai ser técnica que é voltada para coisas do cotidiano que a gente pode estar fazendo, tipo respiração diafragmática, concentração plena, ouvir músicas, exercícios, alongamento, relaxar o músculo, enfim. A psicoeducação é bem importante para entender o pensamento, o padrão de pensamento. Esse pensamento, ele é verdadeiro, ele é útil. Que evidência eu tenho que isso realmente vai acontecer? Se eu não estou vendo, se eu não estou sentindo. E aí, quando questiona o pensamento perde a força. Ou quando aceita situações indesejadas do cotidiano. A gente vai lá e vamos aceitar essa situação, né? Entender que não era para ser, que é a questão da reavaliação cognitiva, que é reavaliar a situação de outro contexto, de outro ângulo, permite com que conforte a gente. Sabe por quê? Porque o cérebro não sabe distinguir o real do imaginário. Então a gente é que tem que dizer para ele, porque a gente tem um pensamento e a consciência. Se a gente conversa com o pensamento, que é a nossa consciência conversando com o pensamento, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Ou tipo, você foi fazer uma entrevista de emprego, você não foi selecionado. Você pode ficar se lamentando, ruminando a situação, ou você pode dizer, não, talvez esse emprego não era para ser meu, não era para ser a hora, porque tem algo melhor para vir. Eu vou colocar naquela outra empresa. Vai fazer com que seu cérebro não mande uma reação exagerada para o seu organismo. Então, quando eles chegam na clínica com esses sintomas de ansiedade, de insegurança, que a gente trata, não vai pela via medicamentosa. Mas tem gente que já vem em crise há muitos anos. Uma pessoa com depressão, ela já tem muitas funções cognitivas comprometidas. Porque o nosso cérebro, quando a gente deprime muito ele, a gente vai atrapalhar a produção dos neuromensageiros.
Ou seja, as informações não vão chegar. É como esse microfone, se soltar um fio, ele não chega, já foi. A gente é do mesmo jeito. Então, a pessoa que está depressiva já há algum tempo, quando a gente faz o teste, que dá uma depressão moderada ou grave, a gente encaminha para o psiquiatra, porque tem que ter a via medicamentosa para conter o sintoma, para a pessoa estar calma e receber o tratamento da psicoterapia. Porque senão ela vai estar sempre quis. Tudo que você falar, ela vai dizer, não, mas eu já tentei, não dá certo. Não dá certo, não consigo. Aí não tem como você trabalhar com a pessoa com um padrão de pensamento negativo. Então, primeiro ela vai lá no psiquiatra, toma a medicação, contém o sintoma e vem para a terapia para tratar, né, para dar continuidade ao tratamento com a psicoterapia. Tem que ser os dois, né? Eu geralmente encaminho meus pacientes para a doutora Júcia, que é uma psiquiatra maravilhosa para mim, ela é a melhor do Sergipe e até do mundo, porque eu acredito muito que ela ajusta muito as medicações dos pacientes. Tanto ela encaminha para mim, quanto eu encaminho para ela. Quando eu vejo a necessidade, eu faço de tudo para não encaminhar. Eu faço de tudo para conter o sintoma ali, organizar, para que ele não vá pela via medicamentosa, porque tem a questão da abstinência, né, da dependência. Tem muita gente que tem dependência de remédio. Mas quando chega, que é nesse caso, de uma depressão moderada para grave, a gente encaminha para o psiquiatra para conter, para ela vir calma, tranquila, e aí poder ela aprender, porque terapia você vai para aprender, você não vai só para falar. Claro que a gente tem escuta especializada, a gente vai ouvir, a gente vai acolher, orientar, mas a gente também ensina. A gente faz técnica, a gente faz atividades voltadas para desenvolver raciocínio lógico, foco, concentração. Então, a terapia é muito importante na questão da saúde mental, não só a medicação. É em conjunto, tem casos que é necessário, mas eu já ouvi muitos psiquiatras falando, olha, antes de ir ao psiquiatra, vai ao psicólogo, conversa com ele, veja se há necessidade do uso da medicação, para depois você ir pela via. O psicólogo que vai lhe orientar se você precisa ou não ir pela via medicamentosa. Se precisar, a gente vai ser responsável e dizer, sim, você precisa ir pela via medicamentosa, porque você apresenta muitos sintomas graves. Tanto psicológico, é um padrão de pensamento negativo, quanto físico. Né? Tem gente que está lá, um depressivo, por exemplo, a maioria dos depressivos, a vitamina D é lá embaixo. A vitamina D é responsável por dar motivação, um gás. Então, se você está com ela baixa, não tem como, meu amigo, se levantar da cama. A vitamina B12, responsável por processar a informação e armazenar a informação. Se você está com ela baixa, não tem como você ter foco. É a pessoa falando de você lá no mundo da lua. Por isso que é necessário ir procurar a questão do psiquiatra, para fazer a reposição das vitaminas, os hormônios também. As mulheres com 40 anos, que já vai chegando na menopausa, vai tendo uma queda, precisa fazer a reposição hormonal. Por isso que eu no início falei que a saúde mental não pode estar desassociada da saúde física. Saúde é uma só. Então, a gente tem que cuidar das duas. Vai, trata, faz os exames de rotina, olha as vitaminas, os hormônios, mantém uma dieta saudável, atividade física. Não tem como dar errado. E muitas das vezes, é clichê sempre. Meu paciente ali falando aí, melhorei 80%, tem que voltar para a terapia para ficar 100%. Jailton. Não tem como, todo voo para todos os médicos, ele vai, atividade física, é o que funciona. Atividade física, alimentação, sono, terapia, vai ter efeito. Agora, eu tenho um paciente que chegou para mim com 24 anos de depressão, de ver alucinações. A pessoa não era esquizofrênica, mas ela ouvia um rádio, ela desligou todas as torneiras da casa, porque disse que a água estava envenenada, e isso por conta da depressão. Quando olhando assim, eu digo, eita, será que é esquizofrenia? Nem era. Quando a gente vai analisar o caso, é só uma alteração química que há no cérebro devido à questão da depressão. A ansiedade, gente, ela não mata, mas a depressão, ela mata por conta dessa alteração. Tem sujeito que ele comete o ato do suicídio numa crise de ausência. Ele não está em si. Eu já tive vários pacientes de dizer assim, quando eu vi, eu estava com uma corda. Quando eu vi, eu estava com isso. Então, tem que tratar, sentir os sintomas da ansiedade, porque geralmente o primeiro sintoma é da ansiedade você fica deprimindo seu cérebro com um pensamento negativo e catastrófico, generalizado, porque aconteceu uma vez, acha que vai acontecer de novo, sempre supondo que as situações vão acontecer no pior desfecho possível, você vai deprimir o seu cérebro, porque ele suporta tudo, menos um pensamento negativo. Vai deprimir. É aí onde chega na depressão. Aí a depressão ela tem que ser tratada, né? Geralmente é com a medicação e a terapia. Tem avaliação psicológica, aplicação de teste, aplicação de técnicas,
A gente também faz visitas, tipo, na questão da avaliação de criança com TDAH, autismo, essas coisas. A gente se desloca até a escola, até a família, para avaliar o comportamento. A gente avalia o comportamento, a gente trabalha o cognitivo para melhorar o nosso comportamento, certo? Então, a gente faz uma avaliação no indivíduo, avalia o comportamento dele, muda o padrão de pensamento para mudar o comportamento dele. Então, assim, é algo bem, bem maravilhoso e privilegioso. Você tem crenças rígidas e fixas, e quando você chega na terapia, você desconstrói, você cresce, você evolui. Quando você é inflexível, muitas das vezes o sofrimento está associado a essa inflexibilidade psicológica. Aí eu sou assim, não mudo. Fulano é assim, não muda, a realidade é assim, não muda. Consequentemente, meu amigo, você vai estagnar e você vai sofrer, você vai prolongar seu sofrimento. E quando você chega na terapia, a gente desconstrói isso aqui. Vai desconstruir essas crenças limitantes. O psiquiatra, ele vai pela via medicamentosa, ele vai ouvir os sintomas. Geralmente, quando é meus pacientes, eu mando um relatório explicando o contexto, explicando por que ele desenvolveu aqueles sintomas. E aí o psiquiatra já vai agir na medicação correta. Você vai tomar estalopram, sertralina, né? Vários que tem, né? É os mais comuns que eu falei aqui, que a maioria toma, para ajudar nessa questão. Ele vai pela via medicamentosa e a gente vai pelo comportamental, que no caso é a minha abordagem, né? Sou psicóloga clínica hospitalar, mas também eu tenho a minha abordagem é a terapia cognitiva comportamental, que é a mais indicada, né? Porque eu faço não, mas é a mais indicada, porque ela age no problema de forma pontual, com técnicas voltadas para o comportamento. Que pergunta, viu, minha gente? Porque tá parecendo que foi tudo programado, é que não foi nada programado. Então, essa é muito válida, essa pergunta. Na verdade, é proibido postar. E eu já vi muitos blogueiros aqui de Glória postando até a casa da pessoa, enfim, a foto, enfim, às vezes até o jeito como a pessoa tentou a vida. A gente está tirando o foco do Setembro Amarelo, sem deixar de dar informação, porque geralmente quando chega, acontece muitos. Geralmente, quando acontece um na cidade, vem em séries. Então, o Janeiro Branco, ele é bem mais importante para a gente trabalhar com a promoção do que com a prevenção, certo? O Janeiro Branco, ele foi desenvolvido por um psicólogo de Minas Gerais, que ele viu a importância da gente falar do cuidado, o que fazer, porque você fala que não pode, mas o que fazer, como a gente se cuidar, o que é que a gente tem que estar atento para que a gente não chegue aí numa depressão, num transtorno maior. A gente tem que trabalhar com a promoção em vez da promoção do que a prevenção. Promoção, vamos promover a saúde, certo? A gente tem que promover a saúde. E o Janeiro Branco, ele vem para isso, para promover, né? E espaço como esse que deveria, por isso que eu lhe parabenizei. É um papel da sociedade trazer esse conhecimento, trazer para as pessoas a importância de buscar psicoterapia, a importância de se cuidar, a importância de entender as relações, se entender, para que você não venha a atentar sobre a sua própria vida. Porque a gente é bem fraco, viu? A gente está passando por uma situação, já é ansioso, aí passa por uma situação desafiadora, porque todo mundo vai enfrentar os desafios, e aí é onde a gente pode ir por uma via errada. Então, a terapia ela vem para ajudar a entender, né, os contextos, as relações. E o Janeiro Branco, ele vem também como papel da sociedade, para fazer com que as pessoas identifiquem o que adoece, né? Porque o Setembro Amarelo, ele fala já da pessoa que já está doente. E o Janeiro Branco, ele vem trabalhar assim, o que é que adoece e o que é que você pode fazer para melhorar, né? Como sociedade e como indivíduo. Bora lá. Você falou da questão da profissão, eu acabei que nem respondi. Eu tenho minha profissão como uma missão e é um prazer estar aqui de verdade, né? Eu costumo dizer que para mim não é sacrifício nenhum ser psicóloga, que eu amo ter o contato humano, eu amo ouvir cada história nas entrelinhas. Se eu ouvir uma história 3, 4 anos atrás, se o paciente voltar hoje, eu lembro do nome da história nas entrelinhas. Então, eu sempre costumo dizer aos meus pacientes, quem está aí sabe, que eu nasci para ser psicóloga, eu amo ser psicóloga, eu adoro ver os resultados. Eu não foco apenas na escuta especializada, eu foco em ver o resultado, ver a diferença. Tanto que eu estava comentando com a minha irmã, rapaz, é incrível ser psicólogo. A gratificação, assim, não tem palavras.
Quando chega o final do ano, no meu aniversário eu ganhei 8 buquês de flores. E final de ano, Natal, eu ganho tanto chocolate. Então, assim, eu me sinto tão amada, tão feliz, né, pelos meus pacientes, pela minha profissão. É um prazer enorme, tanto trabalho social. Tem gente que eu vejo postando em direta de suicídio. E aí eu digo, olha, tem um horário tal lá na clínica, se você quiser, eu vou lhe atender sem cobrar nada. Porque eu atendo por amor, verdadeiramente por amor. Tem paciente que vem, eu sei que não consegue ficar no particular, e quem está aí pode dizer que é verdade. Eu digo, vá para o público, já que você não consegue pagar, mas não deixa de fazer o tratamento, não. Eu amo ser psicóloga. Para mim não é esforço nenhum estar aqui, nem em qualquer outro espaço, porque eu me dedico aos meus pacientes e amo estar com ele. É como se fosse uma família. Tem uns que chegam que me alegram, tem uns que eu digo, você é um presente para mim, você traz alegria para mim, não só eu, mas o paciente também traz alegria para mim. Então, assim, a gente escolher, saber escolher a profissão, né? No início eu queria direito, aí eu disse, não, eu vou para a psicologia, que eu sempre tentei, eu sempre dei uma de psicóloga, antes de formar as pessoas, sempre se achava, se tinha vontade para conversar, para falar sobre, e aí eu sempre tinha uma palavra, eu também fui evangélica, eu pregava na igreja, então eu já tinha um contato ali, né, com as pessoas, e então para mim não foi sacrifício nenhum, e é só maravilhoso, eu só tenho a agradecer, né, pela profissão. Quanto à questão da gratidão, olha a paciente falando aí, a questão da gratidão é uma das técnicas que a gente utiliza na clínica também, porque quando você é grato, você acorda e agradece, que não está nem relacionado à fé, porque a gente não pode falar de fé na consultória, contra o código de ética, mas a gente fala de gratidão, de esperança, né? Tem até uma técnicazinha que é um caderninho de esperança para ele estimular o paciente a desenvolver esperança. Quando você é grato pelas coisas que você tem, quando você foca nas coisas que deram certo, em vez de focar nas coisas que deram errado, você se desenvolve. Você sabia que para a ciência, quando a gente diz para o nosso cérebro que a gente consegue, a gente desenvolve habilidades para além daquela que a gente já tem. Isso é real. Quando você você é submetido a um desafio, que você olha e diz assim, eu não sei como, mas eu vou conseguir. Você começa a ter uma visão mais ampla de como você vai solucionar o problema. Mas se você foca exclusivamente no problema, você não consegue achar saída, você só vê o problema. Você não vai conseguir. Mas se você diz, eu não sei como, mas eu sei que eu vou resolver, você começa a ter ideias. Porque não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. Quando eu focava muito no problema, depois, quando passo, eu digo, poxa, eu deveria ter feito desse jeito. Sabe o que meu professor disse um dia? Eu estava numa prova, aí era 30 quesitos, 30 questões. Aí eu fiquei em uma, aí o professor vá para outra, você não sabe as outras, responda as outras, depois você volta para a difícil, não é que deu certo. Quando eu fui lá que voltei, parece que minha cabeça se travou. Então, por isso, doutora, que eu sou também muito fã de professor, e você falou isso que é muito interessante, a gente foca tanto no problema que parece que não vê as soluções, e a solução tem, com certeza. Às vezes está ali na nossa cara. Eu vejo quando eu vou fazer alguma atividade estimulativa, que as pessoas focam tanto em não achar e o tempo que tem para responder, que tem potencial. Teve um momento que na semana passada eu fiz um bem mais fácil com ela e ela foi péssima no tempo. Essa semana eu coloquei um bem mais difícil e eu deixei ela bem à vontade, tranquilizei, bem mais rápida, em tempo recorde. Então, assim, tudo começa aqui na nossa mente. A gente tem que acreditar no que a gente quer. A gente tem que fazer mesmo sem saber se vai dar certo. Né? Porque o futuro não existe, Marco Lima. Pode acontecer tudo, inclusive na hora, quando diz a música. Pode acontecer até um milagre na nossa vida, como você diz assim, que as pessoas, os empresários, eles... Natanzinho também, né? Era ontem que ele não tinha nada. E hoje é onde ele está. Então, assim, a gente não pode deixar de ter a fé, a esperança, a gratidão. Porque amanhã pode acontecer até um milagre na nossa vida e ficar tudo bem. Perfeito. E ou pode não acontecer nada daquilo que você está supondo, porque geralmente não vai acontecer, 90% é falso e exagerado, você fica sofrendo por antecedência e em vão, nem acontece. E se acontecer, você vai sofrer 2 vezes. Então é melhor esperar acontecer. Se acontecer, a gente vai ter habilidades para resolver, porque tudo nessa vida a gente resolve. Tudo. Quantos desafios a gente já enfrentou até aqui? E a gente vai continuar enfrentando. Então, assim, vamos viver de uma forma leve, sem criar tanta expectativa no futuro. A gente precisa permanecer presente no presente. É o que faz a gente ficar menos ansioso. É permanecer presente no presente. Ah, me diga aí, Eslândia, o que eu posso fazer para ficar presente no presente? Foca no que você tem agora.
Ah, tô ansioso por algo que vai acontecer agora. Ah, eu vou ali, vou comer um bolinho com café com minha esposa, eu vou aguar uma planta, eu vou fazer alguma coisa que eu pego os 5 sentidos. Ver, ouvir, sentir, cheirar, degustar, faz com que você, usar os tatos, faz com que você se permaneça presente no presente. Aproveite o que você tem hoje. Né? Eu sempre costumava dizer à minha irmã que quando a gente era mais nova, a gente reclamava do nosso corpo. Aí hoje, quando a gente olha as fotos, eita, poxa, a gente não aproveitou, reclamou tanto. E hoje é bem mais difícil. Então a gente não tem que estar querendo aproveitar só quando emagrecer, a gente não quer aproveitar só quando ficar rico, quando conquistar isso e aquilo outro. Não. A gente tem que viver e aproveitar o hoje, como a gente citou o senhorzinho na redinha lá na Casa Quatro Águas, como diz minha mãe, ouvindo lá Zezé de Camargo e Luciano. Maravilhoso, rapaz. É terapêutico, né? Muito bom. Então, e a felicidade, ela está nas simples coisas, não é nas coisas extraordinárias, não. Você vai para um congresso ou algo bem extraordinário e você está tão preocupado com a performance, em agradar, em ser bem visto, que você não aproveita. Em tirar foto para provar que estava ali, que você não aproveita. E o simples momento de estar com sua família, com tempo de qualidade, aproveitando as coisas simples, a natureza. Isso revigora, isso traz vida. E isso o cérebro entende que está tudo bem, é bom viver.